Pronto. Então, eu não sei se perdeu, eu vou repetir rapidinho. Então, eu estou falando aqui, né, para todo mundo sobre a história do maior movimento anticolonial que a África vivenciou no século XIX, que ocorre aonde? No Sudão, esse país hoje que a gente vê passando por um grande sofrimento provocado pelo recente golpe militar que vem deslegitimar todo um movimento que vem a partir, né, de 2013, 2014, de uma ampliação dos direitos democráticos no Sudão, de maior representatividade política, de maior representatividade da diversidade cultural, da ampliação da participação feminina e de diversas outras reivindicações que o Estado sudanês, desde o fim do mandato colonial, não acolhe. Né? Mas antes da gente falar desse Estado sudanês pós-colonial, eu quero pontuar essa história, porque o Sudão é uma das figuras mais emblemáticas do discurso afropessimista. Eu acho até depois, se o Alexandre pudesse comentar um pouquinho sobre o afropessimismo, seria interessante. Né? O Sudão é conhecido pelas suas guerras e é conhecido, sobretudo, pelo conflito do Darfur, pela crise humanitária, pela fome, né? E essa história toda ela ganha uma foto que foi feita pelo fotógrafo sul-africano Kevin Carter, que é de uma criança agonizando de fome, sendo observada por um abutre, né? O abutre esperando aquela criança morrer. Eu não sei se vocês sabem da história, o Kevin Carter ele é premiado pela foto, mas essa foto causa um debate terrível, e um desses debates mais poderosos que vai haver a respeito da foto vai dizer o seguinte: esta foto mostra dois abutres, o abutre que esperava a criança morrer e o abutre fotógrafo que esperava o melhor ângulo. Por conta dessa história, o Kevin Carter vem a suicídio. Ele se suicida por conta da repercussão. E ele deixa uma carta, né, a respeito do porquê ele se suicida. E a história do Kevin Carter é um capítulo à parte também dessa história de jornalistas de diversos países africanos que cobrem processos de conflitos nos seus territórios, ganham notoriedade, né? E trazem um repertório muito difícil, né? Uma história pessoal e também das suas obras, né? Muito difícil até de ser compreendida, né? Justamente por um cotidiano de violência que esses fotógrafos estavam marcados e que eles conviviam diariamente, até como no caso do Kevin Carter, né? Mas voltando aqui à história sudanesa, esse espaço ele vai viver uma experiência de uma unidade política que foi liderada por esse comerciante, o Mohamed Ahmed, muçulmano, e ele vai ser visto como uma figura da história espiritual muçulmana chamado Mahdi, o bem-aventurado, aquele que vem para organizar e mobilizar a comunidade muçulmana face a uma crise externa. Por que eu estou falando desse jeito? Porque a historiografia que eu encontrei quando eu comecei a estudar a história do Sudão dizia que a Mahdia era um movimento messiânico, um movimento milenarista, e que o Mahdi seria essa figura escatológica que vinha preparar o Sudão para o fim do mundo. Né? Então, eu quero chamar a atenção disso, porque quando a gente vai só para esse olhar ocidental do que é essa figura do Mahdi na história espiritual do Islã, a gente reforça o afropessimismo, a gente reforça a ideia de que sociedades africanas não podem produzir movimentos contestatórios que não sejam motivados por razões de sobrevivência ou apenas reativos sem uma proposta política clara. Né? A revolta mahdista vai constituir um Estado que vai unir diversas sociedades muçulmanas e não muçulmanas, que vai durar 17 anos, e vai ser derrotado por uma imensa coalizão organizada pela Inglaterra, pela França, trazendo pela primeira vez na história para um conflito armado dentro da África duas potências que começavam a se fortalecer no final do século XIX, os Estados Unidos e o Canadá. Então, a primeira guerra africana que os Estados Unidos e o Canadá vão participar, liderados pela Inglaterra, é a guerra contra os mahdistas. Né? Então, isso é algo que eu queria apontar.
Essa é a capa do livro que foi do meu doutorado, que foi traduzido e acrescentado informações e atualizações com meu colega Suresh Kumar, né? Que à época era o diretor do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Delhi, e o título é Fé, Guerra e Escravidão, mas uma história da conquista colonial do Sudão, porque esse campo de prisioneiros dos mardistas tinham atores, comerciantes, personagens muito diversos que vão trazer de várias formas de se compreender o que foi a história da Mardia no Sudão. Eu vou pedir para passar a próxima imagem. Então, esse é o Sudão do Sul, que vai ser separado do Sudão, né, do Sudão a partir de 2010. Esse Sudão do Sul corresponde mais ou menos ao distrito do sul do Sudão da época do condomínio anglo-egípcio, que vai ter uma administração feita pelos ingleses, assim como no norte, uma administração baseada nas elites regionais, porém com a ideia de que essa região ela deveria, sobretudo, se comunicar e se relacionar a partir de uma língua geral que seria o inglês, né? Para que não se repetisse outras experiências como a da Mardia. Então, a gente tem a estruturação de uma importante administração indireta que vai dividir o Sudão em vários distritos. Esse distrito do Sul corresponde mais ou menos ao que hoje é conhecido Sudão do Sul, né? Lembrando aí que estruturas ocidentais que chegam nesse contexto, como as missões cristãs, vão ter um importantíssimo papel político, jurídico, da administração, da contagem de pessoas, de recrutamento de trabalho forçado, de construção de escolas, né, de formação de quadros da administração colonial. Pode passar a próxima imagem. E no Sudão do Norte, ou Sudão, por gentileza, a próxima. E no Sudão do Norte, essa região, ou Sudão, se coloca, né, a língua árabe como uma forma de participação da vida pública, e a antiga elite muçulmana do Estado mardista se torna a administradora deste espaço durante o condomínio anglo-egípcio. O que vai acontecer com o fim... a gente tem dois momentos fortes na história deste condomínio. Em 1924, o fim do controle egípcio, e em 1956, o fim do controle britânico. É interessantíssimo que o Sudão, nos anos 50, tem um movimento também de jovens, de mulheres, de universitários, de pessoas ligadas à área cultural, influenciadas pelo pan-arabismo do Nasser, né? Nessa ideia, e também influenciadas pelo movimento de libertação de Gana, e também por todos os rumores dos conflitos que existiam nas áreas muçulmanas controladas pelos franceses, sobretudo na Argélia, né? Há uma juventude que se empolga e que deseja ventos de liberdade, né? No Sudão, levando, inclusive, à fundação do Partido Comunista Sudanês em 1952. Né? Então, esse Sudão que os ingleses vai ser uma transição reformista, pela qual a antiga administração do condomínio passa para essa administração que já vinha, gente, desde a época mardista, né? Desde o século XIX, e logo após essa passagem, se mantém como uma forma de homogeneização de território e de controle de população a arabização como critério para a participação da vida pública. Lembrando até que quem fosse muçulmano no sul do Sudão, e havia muçulmanos no sul do Sudão, mas que não fossem árabes no sentido de se ter o hábitos, o comportamento, as acessibilidades que pessoas que eram árabes sudaneses tiveram durante o período colonial, essas pessoas não tinham inserção política nesse Sudão pós-independência. Então, pós fim do mandato colonial,
Então, já na década de 50, a gente tem uma guerra civil muito complicada, em que essa elite, que já vinha desde o período mahdista e passa pelo período do condomínio e está querendo manter o controle no Sudão, né, após o fim do mandato colonial, tem que fazer alguma negociação, alguma abertura. Há também, nos anos 50, um movimento neomardista querendo unir o Sudão contra essa elite regional que mantinha uma relação ainda colonial, especialmente com os distritos do sul do Sudão, né? E, após isso, se tem a implantação de uma ditadura que tem relações com a ditadura de 89, que é essa comissão que foi formada, né, após a queda dessa ditadura de 89, já nos anos 2000, né, deseja realmente uma democratização do Sudão, uma abertura para uma representatividade maior. Infelizmente, os conflitos do Darfur nos anos 90, um dos generais, que até a embaixadora cita, está diretamente envolvido com os processos genocidas que ocorreram na região, os processos dos conflitos militares, com a crise humanitária, e a própria criação do Sudão do Sul mostram realmente a dificuldade que há de se manter relações sólidas do campo político, de transformação mais efetiva e de inclusão de pessoas na sociedade civil organizada. É isso que a gente precisa ver. A crise do Estado sudanês ela é uma crise que marca um processo contemporâneo de compreensão de como vai ser esse Estado, de opção de elites, que não só as elites sudanesas vão fazer isso, praticamente em todas as regiões africanas que foram de administração indireta, no fim do mandato colonial, se opta por manter processos de homogeneização que vinham da época colonial, né? Mas inserindo esses novos estados na comunidade das nações, buscando se dar um arcabouço político-jurídico para ser aceito no mundo ocidental de acordo com os parâmetros da ONU. Não era reconhecido um Estado livre quem não seguisse uma determinada cartilha política estabelecida pela ONU, sobretudo nos anos 70. No entanto, essas cartilhas internacionais e as opções regionais reforçavam a exclusão de pessoas, reforçavam as opressões de gênero e mantinham, por uma escolha política dessas elites, essas nações dentro de blocos econômicos ligados às antigas metrópoles que perpetuavam relações altamente danosas para a constituição de sociedades democráticas, para políticas de reparação de crimes da época colonial e para o franco desenvolvimento de uma intelectualidade, da ciência e da tecnologia de forma livre. E isso está se colocando no Sudão, e não só no Sudão, e não só na África. A gente assiste uma série de situações de governos conservadores, autoritários, homogeneizantes, que passam por cima da diversidade política e cultural em diversos países, não só da África, mas da América Latina, da Europa e da Ásia, né? E por isso que eu quis mostrar esse mapa. Se for possível, Mona, eu não sei como está o meu tempo, se pudesse passar mais um slide. Eu quero chamar essa atenção disso. Esse é no antigo Sudão Mardista, né? Se puder só dar para vocês verem o tamanho. O Sudão Mardista ele vai além do território do Sudão do Norte e Sudão do Sul. Ele pega uma parte do Quênia, ele pega uma parte de Uganda. E essa história do Estado mardista ela ainda é presente nesses diferentes espaços, nesses diferentes estados ainda hoje.
né? Então, o que eu falo é que os desafios da nação sudanesa, que são imensos, são desafios que encontram paralelos em vários outros contextos africanos. No entanto, eu quero reforçar aqui a importância dos diversos setores sociais sudaneses, das mulheres, das universidades, das escolas, né, dos trabalhadores, dos movimentos de trabalhadores, das greves, daqueles que são ligados às antigas ideias socialistas que foram motivadas pela existência do antigo Partido Comunista, e mesmo os grupos religiosos muçulmanos que têm uma presença pública grande, há grupos que questionam esse sufocamento de representatividade na vida pública, né? Eu vou passar agora a palavra para o Alexandre, que eu acho que são bastante, a gente está apresentando aqui bastante informação, mas eu queria só mostrar uma coisa, um documento de época, para vocês verem, né? A Universidade de Khartoum, nos anos 90, ela vai publicar todas as cartas que o Mahdi escrevia para os diferentes povos sudaneses, tá? Que o Mahdi escrevia para outras entidades e poderes regionais muçulmanos. Por exemplo, essas cartas do Mahdi chegaram à Nigéria e cartas do Emirado e do antigo Califado de Socoto, já no filho e no neto dos Manfódios, chegavam ao Mahdi. Na convocatória da Jihad, vários muçulmanos da Nigéria participam, vários muçulmanos da Índia participam dessa jihad, e a ideia que se tinha era de que haviam situações e novas entidades políticas que quebravam o equilíbrio de relações comerciais, de parentescos e de proximidade, e de equilíbrios de relações espirituais e culturais, mas não era um ódio contra o Ocidente, não havia essa ideia construída. E aí eu queria dar 2 exemplos do período mahdista sobre isso, né? A primeira vez foi quando essa liderança, o Mahdi, ele tinha um grupo de 5 religiosas, dentre várias outras religiosas, mas 5 religiosas católicas que são do Instituto das Missões pela Negrícia, que hoje corresponde às missionárias e os missionários combonianos do Coração de Jesus, que ele percebe a liderança dessas mulheres, ele percebe que essas mulheres falavam árabe, que essas mulheres conduziam as missões, elas ficavam mais tempo nas missões, ele quer contar com o capital político dessas mulheres, ele quer que essas mulheres se casem com os seus apoiadores, com as lideranças do Estado mahdista, mas ele logo percebe que elas não queriam casar. Primeiro, porque eram religiosas, e segundo, porque se casassem, elas perderiam qualquer possibilidade de retornar à Europa. E terceiro, ele percebe que a questão racial se coloca para elas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir para cada uma delas um marido branco de diferentes espaços da antiga Grande Síria, do Egito e dos prisioneiros de origem italiana, para casar com essas irmãs, porque ele dizia, na essência, entendo que o problema das senhoras, além de não quererem se casar, porque vão perder o seu papel social e religioso, é também porque as opções de maridos são de homens que não são como vocês. Então, ele escolhe 5 homens brancos para casarem com elas. Uma outra situação também muito forte desse Estado mahdista, que mostra a descoberta desse Ocidente a partir da interação e não de ideias preconcebidas, é quando o Mahdi morre e ele é sucedido por uma liderança militar e comerciante que vai ser chamado também de califa, e esse califa ele tem um sonho, e no universo das confrarias muçulmanas sufi, os sonhos têm um papel muito importante. Então, ele tem um sonho, e nesse sonho ele encontra no alto de uma montanha em Omdurmã, próximo, né, próximo a Omdurmã, que é essa cidade sagrada que está enterrado o Mahdi, ele encontra Jesus, um Mahdi, não, ele encontra Moisés,
Muhammad, Umar e Jesus. Moisés ele vai descrever como os judeus que ele conhecia em Khartum e no Cairo. Muhammad ele vai descrever como os comerciantes do sul da Península Arábica que ele conhecia e como os comerciantes da antiga Grande Síria. O Mahdi era uma figura conhecida por eles. E Jesus ele vai descrever como um soldado do exército britânico. Que Jesus era ruivo, tinha sardas e usava o uniforme do exército britânico. E todas essas lideranças apertavam a mão dele e diziam que ele era o califa e que ele era a liderança, né? É muito interessante também como símbolos ocidentais são usados também internamente em processos de resistência no Sudão. Quando lideranças muçulmanas que questionavam a direção do califa, na hora da oração de sexta-feira, não rezavam virados para Meca, e, ao se fazer a investigação, se descobria que eles colocavam a bússola virada para Londres porque eles queriam contestar a liderança do califa. Então, é uma história muito complexa. A sociedade sudanesa tem uma história muito rica, muito importante da gente conhecer e refletir, que foge muito desses estereótipos a respeito das sociedades africanas, a respeito que são também fundamentados na islamofobia, né? E que esse evento possa contribuir para que a gente amplie os nossos horizontes de reflexão e faça uma crítica profunda à compreensão sempre generalista e muito afropessimista dos conflitos africanos. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigada, Muna, muito obrigada, Alexandre, por estarmos aqui juntos, e passo a palavra à moderadora. Muito obrigada a todos e todos que nos assistem, e perdão se eu falei demais. Nada, foi muito aprendizado, Patrícia, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Alexandre, para também se colocar. Bom, vou fazer os agradecimentos de praxe, tá? Ao GEPOM, muito obrigado pelo convite, por terem promovido esse debate, a professora doutora Muna, a professora doutora Monique, a professora doutora Patrícia e a embaixadora Patrícia também, que participou em absentia, mas estava aqui, né? Falar por último, né? Falar por último. Eu me lembrei de um poema do Manuel de Barros, chamado O Fotógrafo, que ele começa assim: difícil fotografar o silêncio, entretanto tentei. Difícil falar depois das Patrícias, entretanto tentarei. Tá? Na verdade, queria bater numa tecla aqui, que a Patrícia já falou disso, que foi muito bom, e que eu sempre saliento e gosto de deixar como um desafio para os meus alunos, e aí o LF está aqui para não me deixar mentir, eu deixo isso como desafio para os meus alunos e eu também volto nisso sempre em todos os cursos, palestras e encontros como esse daqui, nos quais eu participo, que eu sempre critico os meios de comunicação em geral, porque o factual, que é o que pauta o jornalismo contemporâneo, né? Ele sempre reforça aquele estigma generalizante, como a Patrícia falou, né? De um continente africano atrasado, habitado por pessoas selvagens, violentas, né? Amaldiçoado a ter líderes repressores, com populações morrendo de fome, na miséria, ou por conta de conflitos incompreensíveis para as pessoas do Ocidente, ou desastres naturais, como o ciclone Idai, etc. E tal. Eu, como jornalista também, né, eu posso garantir que isso é notícia, sim, né, é pauta, né, e sempre será, não adianta lutar contra isso. Mas a notícia sempre carece de um contexto maior. E, pelo menos, é isso que a gente está fazendo aqui. É esse o exercício importantíssimo para a gente dar uma visão geral e aproximar, em vez de afastar, né? Para você ficar afastado, né, da insegurança desse país tão exótico, né, que é o Sudão, que vive um golpe de Estado do outro lado do continente africano, etc. e tal. Mas aí é que está, né? Quando a gente se aproxima, né, quando a gente dá contexto, quando a gente tenta derrubar esses estereótipos todos,
né, muito velhos, né, por sinal, que há séculos estão grudados e associados ao continente africano, isso incomoda. Isso incomoda porque a gente consegue, se a gente fizer esse esforço que a gente está fazendo aqui, a gente consegue se ver um pouquinho refletido no outro, né? E quando o outro não é nem o estadunidense, nem o canadense, nem o europeu, a gente rejeita, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é dando contexto, né? E as duas companheiras patrícias fizeram isso, né? Já tiraram esse ar de exotismo do Sudão, né? Que o Sudão pode ter, né? Porque ele é um país lá longínquo, islâmico, com pessoas incompreensíveis, etc. E tal. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente isso. E o que eu acho que é o que é mais interessante, né? É que a gente consiga fazer paralelos e procurar pontos de contato, para a gente não ficar com aquele olhar que é o olhar do outro coisificado, né? Afinal, como as patrícias já deixaram bem claro, né? Sudão é um país que vem desde o início dos anos 80, né? E aí é que está a coisa, né? Que eu gostaria de fazer aqui, né? É mostrar que o Sudão, apesar de distante, ele pode ter pontos de contato que nos ajude a compreender o que está acontecendo por lá. Porque desde os anos 80, e aí, exato, desde os anos 80, o Sudão vem aparelhando pesadamente as estruturas estatais e da parte privada com militares. O governo foi tirando pessoas qualificadas de postos-chave do governo e colocando no seu lugar militares e guardiões da hierarquia, né, dos bons costumes, no lugar dessas pessoas. Parece até alguns países latino-americanos que a gente conhece, né, que eu não vou nomear aqui. Mas aparelhamento do Estado, né, ao fazer esse aparelhamento do Estado, você alimenta a parcela mais radical e conservadora da sociedade e usa esse extrato social como margem de manobra para pressionar, inclusive, o setor privado a dar uma cara de aceitação social, entre aspas, a políticas conservadoras que você vai colocando em prática. Aparentemente, né, que aparentemente elas parecem defender a moral, os bons costumes e, digamos assim, a família sudanesa, mas que, na verdade, eles sempre foram e continuam sendo até hoje usadas como instrumento de coação, que é o que o governo está fazendo agora, o governo golpista, né, depois dessa quartelada. Um dos primeiros setores que sofreram o desmonte do Estado sudanês foi o da cultura. Ora, né? Tudo que era percebido como contestatório, e o contestatório é justamente o DNA motriz das artes, diga-se de passagem, né? Foi reprimido, principalmente por esses vigilantes da moralidade e pela polícia moral, né? Que era uma polícia moral que tinha, né? que o al-Bashir instituiu lá no Sudão. As mulheres foram proibidas de usar calça, dançar em público, né? Isso nem pensar, né? Ritmos essencialmente ligados, por exemplo, a letras de denúncia ou letras contestatórias como o rap e o hip hop, eram terminantemente proibidos. Não podia tocar em público, e se você fosse denunciado pela polícia moral, a polícia entrava na sua casa e te prendia, né? Então, em nome da moral e dos bons costumes, em nome da família tradicional sudanesa, por exemplo, um diretor de cinema, o Rajod Kuka, foi preso inúmeras vezes. Ele e os integrantes de um grupo de teatro do qual ele faz parte ainda, né? E o mais interessante é que os filmes do Kuka, do Rajod Kuka, já foram exibidos aqui no Brasil, né? Um deles chama Beats of Antonov e o outro A Caixa. Foram exibidos aqui por causa da curadoria super cuidadosa e atenciosa das organizadoras do Festival de Cinemas Africanos, que acontece todo ano, né? Que é o único festival, pelo menos eu acho que é o único festival dedicado exclusivamente aos cinemas africanos. Tem os Osmo Bubu, que pega a diáspora, etc. e tal. Mas, por exemplo, os filmes do Rajod Kuka, até onde eu sei,
nunca foram exibidos no Sudão. São filmes contestatórios, falam de conflitos internos do país. E o pior, né? Ridicularizam os tiranos, como diria o Caetano Veloso. Né? Um outro exemplo, né? O único livro de um autor sudanês publicado aqui no Brasil é, salvo engano, O Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salib. Foi publicado aqui nos anos 2000. Foi escrito na década de 60. Né? E era um livro do período pós-independência. Né? Infinitamente, né? O Sudão, que é descrito pelo Salih, pelo Tayeb Salih, é infinitamente mais liberal do que o Sudão do fim do século passado e do início desse século, retratado num livro dos anos 60, por exemplo. Né? Esse era o Sudão sob o Omar al-Bashir, um Estado que escancarou, né, uma mistura que a história já provou que não é nem um pouco saudável, né? A da política com a religião, a mistura da política com a religião. Igual a um outro país, né, sul-americano, vem tentando fazer, ou vem no movimento fazendo há alguns anos. Né? Então, é claro que essa mistura da política com a religião não vem do Bashir, vem de antes, vem do Al-Nimeri, né, do Jafar Al-Nimeri, que tinha feito isso lá em 83, quando ele adotou a Sharia, a lei islâmica, para o país inteiro. Né? E, por causa disso, ele reiniciou, né, a guerra civil com o Sul, que ele mesmo tinha ajudado a encerrar, em 72, se eu não me engano. Aí a Patrícia depois me corrija se as datas tiverem essa mistura da religião com a política era a base de apoio do Al-Nimeri. Mas foi o Bashir que vai construir os pilares de sustentação dele com os grupos islâmicos conservadores e mais radicais e com os militares. E vai trazer essa turma toda para a estrutura do Estado. E aí está aí isso que a Patrícia embaixadora fala, que os militares são donos do Estado e donos das principais empresas privadas no país. Né? Se você começou esse processo no início dos anos 80, como é que você vai tirar de uma hora para outra? Vai tirar o privilégio dessas pessoas. Né? Aí você vai ter no Sudão um monte de situações como abertura de espaços políticos para a entrada dos conservadores religiosos, né? Em comissões como a Comissão de Constituição e Justiça lá do Sudão, por exemplo. Né? E por que a política, as Forças Armadas e o Estado estão sendo loteados e aparelhados, fica fácil, né, para o governante manter sua base de apoio, colocar em cargos estratégicos um ministro terrivelmente evangélico no STF deles. Quer dizer, terrivelmente evangélico, não. Terrivelmente islâmico conservador. Tá? Desculpem o ato falho aí. É assim, com esse aparelho repressor, que tem instrumentos lá, desde o alto escalão do governo até os representantes da sociedade, que são as pessoas, né, que se prestam a esse papel, né, de guardiões dos bons costumes, etc. e tal, né, de defensores da família tradicional sudanesa, que o Sudão vai abafando, desde os anos 80, os seus próprios valores culturais. Né? E como falou a Patrícia, né, o Sudão é multiétnico, o Sudão tem uma riqueza cultural gigantesca, como o Brasil. Né? Mas tudo foi sufocado. Né? Mas, mesmo assim, ao ser sufocado, as vozes dissonantes, elas apareciam. Né? Sempre há, e sempre haverá, e sempre houve na história do Sudão, quem, como diria o Torquato Neto, né, quem desafinava o coro dos contentes. Então, é por isso que o Sudão pode parecer muito distante, mas ele pode nos dar valiosas lições, como bem lembrou a Patrícia, né? E é por isso que, apesar da gente estar sempre predisposto a elencar as diferenças, é tão importante que a gente fale dessas semelhanças, porque quando a gente quando a gente estava na escola, pelo menos eu estava na escola, acredito que muitos de vocês aqui, e até hoje é assim, né, com honrosas exceções, a história da África, a história do continente africano, nos foi sonegada.
A gente não aprendeu. Mas a gente sabe tudo das civilizações helênicas, greco-romanas, né? E tem muito pouca noção do que foi, da importância histórica da civilização quemética, do Egito faraônico. Ninguém ensinou para a gente na escola nada além disso, né? Ninguém falou dos núbios, por exemplo, né, no norte do Sudão, de 780 a.C. até o século IV. Ninguém contou para a gente sobre o Império de Aksum, ali pertinho, onde hoje é a Djibouti, a Etiópia.